Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Um ótimo início de semana para você que acompanha mais uma edição do Redação Hit, edição da tarde. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, a cidade de São Paulo enfrentou o final de semana mais violento já registrado. Ao todo, foram 18 acidentes nas principais vias de sexta-feira até a madrugada desta segunda. Vamos ver. Esse final de semana foi intenso em São Paulo. Por um lado, muita gente concentrada no Jogo do Brasil, mas por outro, nas vias, bombeiros e socorristas enfrentavam o fim de semana mais violento do estado. Os dados mostram que de sábado até a madrugada desta segunda-feira foram ao menos 18 acidentes graves que deixaram 15 mortos. Um dos casos mais recentes ocorreu na madrugada de hoje, na Marginal Tietê, logo após a ponte da Casa Verde, no Bom Retiro, no sentido da rodovia Ayrton Senna. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras 3 pessoas morreram em um acidente envolvendo 2 carros na rodovia Castelo Branco, em Osasco, na Grande São Paulo, no fim da noite de domingo. Mas entre um dos casos mais alarmantes, segundo as informações iniciais, está o de um carro que bateu na traseira de outro no sentido da capital. De acordo com a polícia, testemunhas relataram que o motorista do veículo que bateu trafegava em alta velocidade. Com o impacto da batida, o tanque do carro atingido pegou fogo e explodiu. Segundo a polícia, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e será interrogado assim que estiver alta hospitalar. O incêndio foi controlado e o carro foi removido do local. A ocorrência mobilizou equipes de perícia e de remoção com interdições de faixas e do acostamento durante a madrugada para os trabalhos de atendimento e limpeza da via. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu o prazo de 48 horas para presidentes de 7 tribunais de justiça explicarem o pagamento de penduricalhos, depois de descumprirem um acordo feito no mês de março deste ano. Em 25 de março de 2026, o Supremo Tribunal Federal tinha firmado um acordo contra os penduricalhos. Mas diversos tribunais estaduais desrespeitaram este entendimento. Aconteceram pagamentos remuneratórios e indenizatórios que ultrapassaram os parâmetros fixados pela Suprema Corte, atingindo valores de até R$ 495 mil em alguns casos. Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia foram as unidades que receberam a intimação do ministro. Se a ordem de explicação não for cumprida no prazo de 48 horas, os responsáveis poderão sofrer o afastamento imediato do cargo de direção, além de responderem nas esferas penal, civil e disciplinar. Essa ordem quer dados sobre valores e verbas pagas a cada magistrado da ativa, aposentado e pensionistas referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2026, além de indicar as verbas remuneratórias e indenizatórias. Vamos agora às notícias internacionais. A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, divulgou hoje que é estimado que mais de 4 mil produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos sejam afetados se o governo americano implementar o tarifaço sugerido pelo Escritório dos Representantes de Comércio dos Estados Unidos. Vamos ver. 14 bilhões e 900 milhões de dólares em exportações é a estimativa do quanto o tarifaço afetaria o Brasil. Para isso não acontecer, o Brasil corre contra o tempo para chegar a um acordo com os Estados Unidos em um prazo que se encerra em 15 de julho. De acordo com o Escritório do Representante do Comércio dos Estados Unidos, o Brasil adota práticas econômicas desleais contra empresários americanos em áreas como PIX, etanol, desmatamento e propriedade intelectual. Porém, o governo brasileiro já desmentiu essas acusações em um documento enviado ao governo Trump. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, afirmou que o diálogo é o caminho para preservar uma relação boa entre Brasil e Estados Unidos. Audiências públicas acontecerão em solo americano e o Brasil escolheu não fazer parte delas e não se inscreveu para discursar em nenhuma das audiências que acontecerão. Mas representantes da embaixada em Washington serão enviados como observadores. Assim, o governo saberá os assuntos discutidos.
Para o governo brasileiro, essas audiências públicas não são adequadas para negociações. Por isso, há conversas técnicas já programadas especificamente para isso. Cerca de 700 bombeiros realizam trabalhos no combate a um grande incêndio florestal nas proximidades de Perpignan, no sul da França. Isso aconteceu nesta segunda-feira. As chamas afetaram a chegada de ciclistas que voltavam da França. Eles seguiam da Espanha e foram obrigados a aproximadamente 10 mil pessoas a deixarem a região por motivos de segurança. Quase 700 bombeiros combatem um grande incêndio florestal perto da cidade de Perpignan, no sul da França. O incêndio prejudicou a chegada dos ciclistas da volta da França, procedentes da vizinha Espanha, e forçou o deslocamento de 10 mil pessoas. A França enfrenta uma série de incêndios florestais, com o sul do país sofrendo mais uma onda de calor extrema, com temperaturas que chegam a 40 graus Celsius, poucos dias após uma onda de calor recorde. As temperaturas são acompanhadas por um risco muito alto de incêndio em 7 departamentos do sul, de acordo com as autoridades, incluindo os Pirineus Orientais, onde o fogo forçou a retirada de 10 mil pessoas e queimou 4.600 hectares desde a noite de sábado. A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira o envio de 4 aviões-tanque para ajudar no combate aos incêndios florestais no sul da França, como parte da resposta europeia aos incêndios. 5 pessoas ficaram feridas na cidade de Ille-sur-Tête, incluindo 2 bombeiros, e, segundo o prefeito, 50 edifícios foram afetados. A terceira etapa do Tour de France, que começou na Espanha, também foi afetada. O trecho em território francês não terá público devido à mobilização de equipes de emergência no incêndio. E muitos desses incêndios são causados pelo calor extremo que vem acontecendo na Europa. Países como França, Espanha e Portugal tentam combater as chamas que já devastaram milhares de hectares nesses respectivos países. Vamos ver. Incêndios florestais que consumiram milhares de hectares na França, Espanha e Portugal, em meio ao aumento das temperaturas, enquanto a Europa ainda se recupera de uma onda de calor. Os últimos incêndios florestais já devastaram mais de 17 mil hectares nos 3 países, cujos termômetros podem voltar a marcar 40 graus. A intensa onda de calor que sufocou a Europa no fim de junho provocou milhares de mortes em países como a França. O Ministério do Interior francês destacou que os incêndios florestais de verão começaram um mês antes do habitual. Cerca de 600 bombeiros foram mobilizados para conter um incêndio florestal que devastou mais de 1.000 hectares na encosta de uma montanha em Trevillac. As estradas da região foram fechadas e as autoridades ordenaram aos prefeitos que abrissem abrigos de emergência. Na Espanha, as chamas tomaram 2.200 hectares de florestas perto da turística Costa Brava, na Catalunha. Os bombeiros estabilizaram as chamas em La Bisbal d'Empordà, mas estavam preocupados com o flanco direito e temiam um dia complicado devido às altas temperaturas. Cerca de 97% da superfície afetada está localizada na área preservada de Les Gavarres, segundo os agentes florestais. Em Portugal, os bombeiros conseguiram controlar cerca de 80% de um incêndio florestal que, em 3 dias, devastou pelo menos 13 mil hectares de vegetação no norte do país. O fogo percorreu 35 quilômetros entre o seu ponto de início e sua localização atual, e ainda há alguns focos ativos, mas a maioria estava controlada. Espanha e Itália enviaram reforços depois que Portugal pediu ajuda para combater as chamas, que deixaram pelo menos 9 feridos, entre eles 2 civis em estado grave. Também há incêndios florestais na Grécia. E o secretário-geral da ONU afirmou hoje que os países têm que atuar de forma conjunta para estabelecer uma governança global da inteligência artificial. Segundo ele, é fundamental criar regras claras para garantir que essa tecnologia beneficie a sociedade e não determine o futuro da humanidade. O chefe da ONU solicitou que a comunidade internacional se una em uma governança mundial organizada da inteligência artificial, para não permitir que esta tecnologia dite o futuro da humanidade. Artificial intelligence is advancing at runaway speed.
A inteligência artificial está avançando em ritmo desenfreado, uma tecnologia capaz de remodelar economias, transformar o mundo do trabalho, influenciar eleições e alterar o equilíbrio da segurança está sendo implementada mais rapidamente do que qualquer pessoa consegue acompanhar, inclusive aqueles que a desenvolvem. Um experimento está sendo realizado em nossas sociedades, sem planejamento e sem consentimento, e isso não é sustentável nem aceitável. Without a plan and without consent. And that is not sustainable. And it is not acceptable. Guterres discursou na abertura do primeiro diálogo global sobre governança da inteligência artificial, em Genebra, na Suíça. Esse novo fórum intergovernamental, coordenado pelas Nações Unidas, tem como objetivo permitir que todos os Estados-membros e a sociedade civil coordenem o desenvolvimento e o uso da IA. And these systems are no longer tools awaiting instructions. Esses sistemas não são mais ferramentas que aguardam instruções. Eles estão escrevendo códigos, agindo online e fazendo escolhas com cada vez menos supervisão humana. Nossas instituições foram criadas para governar máquinas que seguem comandos. Elas não estão preparadas para máquinas que decidem. They are not ready for machines that decide. O secretário-geral da ONU alertou que a escolha não é entre a confiança cega na IA e o medo dela, mas entre uma governança pensada e organizada ou uma deriva deixada ao acaso. Guterres destacou 3 riscos: a rapidez do desenvolvimento da IA, a concentração das capacidades nas mãos de um pequeno número de empresas e países e a ameaça que os conteúdos gerados por inteligência artificial representam para a informação e a credibilidade dos fatos. E pediu que sejam respeitadas 4 prioridades: a segurança, os direitos humanos, as capacidades dos países em desenvolvimento e a transparência. E olha só, os rodoviários no Rio de Janeiro seguem em greve e os resultados da audiência feita hoje para resolver esse caso serão apresentados em uma assembleia marcada para terça-feira. Vamos acompanhar os detalhes com o Anderson Nascimento. A greve dos rodoviários do Rio de Janeiro entrou em uma nova etapa nesta segunda-feira, com mais uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. A reunião busca um acordo para encerrar o impasse da campanha salarial após a paralisação que afetou o transporte público da capital na semana passada. Os rodoviários estão em estado de greve desde a última quarta-feira, quando decidiram suspender a paralisação após 3 dias de mobilização. O resultado da audiência desta segunda será apresentado à categoria em assembleia marcada para a próxima terça-feira. Até lá, os ônibus seguem circulando normalmente. Durante a greve, a Justiça elevou de 50% para 80% o percentual mínimo da frota em circulação, por considerar o transporte coletivo um serviço essencial. O descumprimento da decisão passou a prever multa diária de R$100 mil ao Sindicato dos Trabalhadores. A categoria reivindica reajuste salarial de 17%, piso de R$5 mil para motoristas do BRT, R$4 mil para os demais motoristas, vale alimentação de R$1.000, plano de saúde e mudanças na jornada de trabalho. As empresas informam que já concederam reajustes de 4,39% e aceitaram retomar as negociações em busca de uma nova proposta. A expectativa é que o resultado da audiência possa aproximar as partes e evitar uma nova paralisação. A decisão sobre a manutenção ou encerramento do estado de greve será tomada pelos rodoviários na Assembleia de terça-feira. E no Mato Grosso do Sul, uma arara que sobreviveu a um acidente na rodovia há 30 anos vive agora em uma praça na cidade de São Miguel do Oeste e fala até mesmo com os moradores. A ave chega a dar tchau para as pessoas quando elas saem da praça. Vamos conferir. Já ouviu uma arara canindé dizer tchau? A influenciadora Amanda Correia registrou um vídeo que mostra o comprimento inusitado da ave que vive em uma praça pública na cidade de São Gabriel do Oeste, aqui no Mato Grosso do Sul. Publicado na sexta-feira passada, o vídeo viralizou e já soma 150 mil visualizações. Amanda se aproxima da árvore onde a arara está e conta que o animal é conhecido já pelos moradores e ficou famoso por interagir com as pessoas. A influenciadora e os filhos se despedem quando a arara, então, responde com um sonoro tchau e até acena. Amanda também afirma que a ave vive na região há mais de 40 anos. Contei pra vocês que em São Gabriel tem uma arara que fala. Essa daqui, ó. Ela sempre tá aqui, daí na hora que eu for embora, eu vou dar tchau pra ela, ela vai me dar tchau. Tchau! Tchau! Tchau!
Nos comentários da publicação, uma moradora relatou que a arara foi resgatada pelos avós quando ainda era filhote e havia sido encontrada muito machucada. Provavelmente foi vítima de atropelamento. Ela ainda carrega cicatrizes do acidente. Eles cuidaram do animal que desde então vive solto no bairro. Com o tempo, a ave passou a ser chamada apenas de arara. E nas últimas décadas de convivência, a arara também passou a repetir algumas palavras e os nomes dos familiares. Bom, por hoje é só isso. Tchau. E olha só, uma comunidade no litoral norte de Santa Catarina é um dos 7 destinos brasileiros finalistas do selo Melhores Vilas Turísticas da ONU Turismo. A Vila do Araçá fica em Porto Belo. Vamos conferir os detalhes desta reportagem com a Fernanda Zampoli. O Ministério do Turismo escolheu a Vila do Araçá, em Porto Belo, na seleção das melhores vilas turísticas do mundo, promovida pela ONU. O reconhecimento valoriza destinos que preservam a cultura local, o meio ambiente e promovem o desenvolvimento sustentável. Entre os atrativos que colocam a vila em destaque é a Baía da Caixa d'Aço, conhecida pelos passeios de barco, pelos restaurantes flutuantes e pela gastronomia baseada na pesca artesanal, gerando renda sem perder a identidade cultural. Também concorrem ao posto Conceição de Ibipitoca e Delfinópolis, em Minas Gerais, Olambra e São José do Barreiro, em São Paulo, Lençóis, na Bahia e Vila Flores, no Rio Grande do Sul. O resultado da premiação será divulgado em dezembro, em Buenos Aires, na Argentina. Fica aí ótimas oportunidades de destino de viagem neste período de férias, não é mesmo? E neste fim de semana, a FIC realizou a formatura de mais uma turma do curso de Cuidador de Idosos. Vamos conferir a cobertura completa deste evento com Felipe Takahashi. Um gesto de carinho, um olhar atento, uma mão estendida. Atitudes que parecem simples, mas que fazem toda a diferença na vida de quem chega à terceira idade. E por trás desse cuidado, existe preparo, conhecimento e responsabilidade. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 35 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a aproximadamente 16% da população. Um cenário que aumenta a procura por profissionais qualificados para atender essa parcela da população. Foi pensando nessa realidade que o projeto Graça em Ação da Igreja Internacional da Graça de Deus oferece gratuitamente o curso de Cuidador de Idosos. Tenho tio, meus pais eu cuidei, minha tia precisa muito de mim, sempre eu tô lá. E minhas amigas são sempre assim de 15 a 20 anos mais velha, 30 anos mais velha, e você vai se adaptando com esse tipo de pessoa, eles são mais carinhosos, mais atenciosos. Tem aqueles que têm um pouquinho, mas a gente acaba aprendendo, o curso ajuda nisso, você entender o ser humano mais velho. A capacitação ganha ainda mais importância diante da realidade enfrentada pela população idosa. De acordo com o Ministério da Saúde, as quedas estão entre os principais acidentes sofridos por pessoas com mais de 60 anos e representam uma das maiores causas de internações e perda da independência nessa fase da vida. Contar com profissionais preparados ajuda a prevenir situações como essa, garante um cuidado mais seguro, técnico e humanizado. Além de atender a uma demanda crescente da sociedade, a formação também representa uma oportunidade para quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Segundo o IBGE, o Brasil ainda registra cerca de 7 milhões de pessoas desocupadas. Já a profissão de cuidador de idosos oferece um mercado em expansão, com remuneração média entre R$ 2.000 e R$ 3.500, dependendo da região, da carga horária e do vínculo empregatício. É durante a cerimônia de formatura que o sentimento de conquista fica ainda mais evidente. Para muitos alunos, esse certificado representa muito mais do que o fim do curso. É a chance de uma nova profissão, ganhar mais uma renda e principalmente ajudar na vida de outras pessoas. E o curso de Cuidador de Idosos é apenas uma das iniciativas desenvolvidas pela Graça em Ação. A instituição também oferece outros cursos gratuitos de capacitação profissional em diferentes áreas, ampliando as oportunidades para quem deseja aprender uma profissão, conquistar espaço no mercado de trabalho e transformar a própria realidade por meio da educação. E você vai ver a seguir. Sistema de reconhecimento facial prende mais de 50 pessoas na Paraíba. A reportagem completa você confere daqui a pouco. Não sai daí.
Estamos de volta com mais notícias do segundo bloco e a gente volta com uma notícia sobre inteligência artificial. Em Campina Grande, a tecnologia ajudou a identificar foragidos da justiça em meio à multidão e mudou a forma de fazer a segurança no estado. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Se teve gente que foi para a festa só para se divertir, também teve aquele que acabou dançando. Mas para a polícia, em Campina Grande, a inteligência artificial entrou em cena, reconheceu rostos foragidos e ajudou a colocar mais de 50 pessoas atrás das grades. Desta vez, quem fez bonito foi a tecnologia. A maior festa popular de Campina Grande terminou com um balanço positivo na segurança. Durante os 33 dias de evento, cerca de 90 pessoas foram presas. Desse total, 53 foram localizadas com a ajuda do sistema de reconhecimento facial por inteligência artificial, que identificou foragidos da justiça em meio à multidão. Para garantir a segurança dos milhares de visitantes, o Parque do Povo contou com 236 câmeras de monitoramento. Toda a operação foi coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle, em parceria com as equipes responsáveis pela organização do evento. As imagens foram analisadas em tempo real e quando um foragido era identificado, as equipes policiais eram acionadas para fazer a abordagem. O resultado apareceu também nos índices de criminalidade. Segundo a Secretaria de Segurança e da Defesa Social, o número de celulares furtados durante a festa caiu em cerca de 90%. Em uma operação da Polícia Civil, realizada no dia 26 de junho, recuperou mais de 100 aparelhos roubados, que deverão ser devolvidos aos proprietários. No fim da festa, ficou a lição. Enquanto a maioria só queria aproveitar o passeio, quem estava devendo para a justiça descobriu que hoje não basta se misturar à multidão. Com a ajuda da inteligência artificial, ficar anônimo está cada vez mais difícil. E o Sistema Único de Saúde já iniciou a distribuição e a aplicação da vacina Pneumo 20 em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é vacinar mais de 6 milhões de pessoas até o fim deste ano. Crianças menores de 5 anos e idosos são prioridades. Desde junho, a vacina Pneumo 20 foi incorporada ao Sistema Único de Saúde e substituirá gradualmente a Pneumo 10 no calendário vacinal infantil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença pneumocócica é a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível por vacinas. No Brasil, entre 2023 e 2025, a doença matou 1.400 pessoas. Só entre crianças menores de 5 anos foram 188 óbitos. Para diminuir esse índice, segundo o Ministério, a expectativa é ampliar a proteção e reduzir hospitalizações, sequelas e mortes associadas às infecções pneumocócicas. A vacina protege contra a bactéria, que pode causar desde infecções mais comuns, como otite e sinusite, até pneumonia, meningite e infecção generalizada. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que a nova formulação aumenta 77% a cobertura contra sorotipos, mais relacionados a quadros graves em crianças. O imunizante será oferecido para crianças menores de 5 anos, indígenas com mais de 5 anos, sem histórico de vacinação com vacina pneumocócica conjugada e idosos com 60 anos ou mais acamados. Em algumas regiões, ainda existe a vacina Pneumo 10. Enquanto tiver, ela será aplicada até acabar o estoque. A Pneumo 20 passou a integrar o calendário nacional de vacinação e já está disponível gratuitamente no SUS. A expectativa do governo é imunizar mais de 2 milhões de bebês por ano com a nova vacina.
E a gente muda de assunto para falar de esportes no Redação Hit. O Bruno Buenos Aires está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. E antes de encerrar, hoje a gente ainda tem um grande jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem joga daqui a pouco, Bruno? Bom, de um lado, a jovem geração da Espanha, de Lamine Yamal e companhia. Do outro lado, Portugal, de Cristiano Ronaldo, que vai em busca do sonho de conquistar sua primeira Copa do Mundo. A partida acontece hoje às 16 horas, daqui a pouco. E os detalhes desse jogo eu trago mais tarde, às 18h30, Fernando. Bom, por enquanto é só, mas fico com o convite, às 18h30 eu trago todos os detalhes do jogo e também mais informações aí do esporte. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações e até mais. Até mais, Fernando. E essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. E para você que nos acompanha pela Hit Notícias, fique agora com a sua programação local. Tchau!